Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma história real. Uma história que eu acessei numa regressão de vidas passadas. Se vocês não sabem, eu sou especialista. Eu tenho o dom de acessar os registros acásticos, que é onde estão registradas todas as informações de todas as suas vidas, de toda a existência. E eu consigo acessar, com a permissão dos mentores espirituais, é óbvio, né? As minhas vidas passadas, as vidas passadas dos consulentes que me procuram e até mesmo as vidas passadas de entidades, como eu já acessei algumas vezes. Bom, então eu vou começar a contar essa história que eu tenho certeza que vai te dar uma maior compreensão de como funciona o mundo espiritual, como funciona a vida após a morte, pois a vida nunca acaba, ela é uma continuidade, nós apenas desencarnamos, o nome já diz desencarne, nós largamos, abandonamos a carne, vamos para o mundo espiritual, com o corpo, é óbvio. E quando reencarnamos com uma nova carne. Mas a personalidade é única, é congênita e a história continua, a vida é uma continuidade. Vamos lá. Eu vejo uma criança, né? Eu começo a sessão vendo uma criança médium, mais ou menos 3 ou 4 anos, ela já era médium. O que eu quero dizer é que ela via espíritos, ela se comunicava com o mundo espiritual. E quantas crianças hoje não são assim, né? Consegue acessar, ver, né, o mundo espiritual como ele é. E essa criança via espíritos, falava o que ia acontecer, já era uma médium desde pequena, como Chico Xavier, né? Seus pais eram morenos e fazia bullying dela, sabe? Porque ela não era considerada uma criança bonita. E ela sofria bullying também na sociedade. E ela foi crescendo e ainda adolescente, seus pais morreram. Essa adolescente se viu sozinha numa casa, porque ela não tinha irmãos, tá? Os pais morreram ali e ela continuou morando sozinha, pois não havia parentes próximos, e ela optou em continuar na mesma casa. E ali ela foi se criando sozinha, sabe? Ela buscava alimentos nas redondezas, raízes, tá? Para se alimentar. Ela não ia mais à escola, né? Ela era uma adolescente bastante retraída por conta dos bullies que sofria. E era o interior. Eu não acessei o nome do local, o nome do lugar, né? E nem exatamente o século nessa história, não. Mas era como se fosse um lugar, vamos dizer assim, parecido com Minas Gerais, sabe? E ela foi ali crescendo, cozinhando para si mesma, se cuidando do jeito que dava. Mas ela, como médium, ela tinha conhecimento de raízes, ela conversava com a espiritualidade, e ela fazia algumas poções, né, mágicas. Ela fazia chá de cura, ela manipulava muito bem as ervas. Ela colhia, né, na redondeza raízes para fazer espécie de garrafadas. E as pessoas começaram a procurá-la para encomendar alguma dessas poções. E ela começou a ser considerada bruxa, porque ela fazia poções de cura, ela benzia,
Mas também ela fazia algumas poções, vamos dizer assim, um pouco fora de ética, como poções para amarração, por exemplo. E a fama dela se espalhou. E as pessoas a procuravam, ela rasgava um pedaço de pano, assim, porque ela não tinha muitos potinhos, né, vidrinhos, não tinha isso. Hoje em dia eu compro na Shopee, porque eu também faço poções, mas ela não tinha esse acesso, então ela rasgava pedaço de pano e embrulhava aquelas poções e dava para as pessoas levarem. Quando era algo líquido, ela pedia para as pessoas trazerem garrafas, e as pessoas traziam para levar as poções, as garrafadas. Uma certa vez, uma jovem a procurou, querendo que ela fizesse uma poção ou alguma coisa para que seu marido, essa jovem era casada, não tinha filhos, o marido queria ter filhos, mas ela não queria só ter filhos, ela queria que o marido a amasse, ela queria que o marido a olhasse como mulher, porque o marido só tinha olhos para as mulheres da rua, era mulherengo, né? E ela sentia desejo de ser amada e não só de dar filhos para ele. E aí essa bruxa, né, entre aspas, fez uma poção para ela, pediu para que ela trouxesse a garrafa, fez a poção e pediu para que ela colocasse apenas algumas gotinhas na comida dele, para que ele fosse sendo ali adoçado ou até mesmo enfeitiçado por aquela poção. Mas ela pediu que a poção fosse moderada. E esta mulher levou a poção para casa, mas na ansiedade, ela exagerava um pouco na poção, na comida desse homem. E esse homem começou a adoecer. E não saía mais com outras mulheres. Esse homem ficou de cama. E a jovem que pediu a tal poção, pediu que o homem a amasse, ela teve o que queria, ela recebeu, ela teve o seu pedido realizado, porque o homem ficou doente, mas ele só teve olhos para ela. Ele passou a admirá-la, ele passou a amá-la, mas de uma forma não muito agradável, né? Precisou ele ficar daquele jeito para que isso acontecesse. E mesmo assim, essa jovem era muito grata a essa bruxa, que queria também muito bem a ela. E o tempo foi passando, essa bruxa foi ficando velha, foi ficando doente, foi ficando debilitada. E cada vez menos ela atendia as pessoas por causa da sua fraqueza, vamos dizer assim. Ela já estava bem velhinha e não conseguia colher tantas raízes assim mais, colher tantas ervas. Ela não plantava, tá? Ela não plantava. Não sei porquê, mas ela não plantava. Ela só colhia nas redondezas. Ela trabalhava com o que ela conseguia fora de casa. E, por fim, aos 77 anos, mais ou menos, ela desencarna dentro de casa, à noite, dormindo, com um infarto fulminante. E com esse infarto, o corpo dela se desprende do corpo, mas ela não consegue acessar o astral. Ela fica ali, olhando o corpo dela, ali na cama, vendo o corpo dela, e ela entendeu que ela tinha desencarnado. Mas ela ainda estava apegada à casa, ela ainda queria colher ervas, mexer no seu caldeirão, né, onde ela fazia as poções. Esse caldeirão era no quintal. E ela ficou ali com um espírito desencarnado na casa. De vez em quando ela olhava para as estrelas e olhava para o horizonte.
ela via as pessoas passando e comentando, né, coisas sobre ela. E o corpo dela chegou a entrar em decomposição até ser encontrado, né, e ter o rumo, né, que precisava ter. A questão é que ela fica muitos anos ali como um espírito, e as pessoas começam a fazer rezar para o espírito dela, sabe? Ela virou uma espécie de entidade para as pessoas, porque na realidade ali ela era apenas um espírito desencarnado, como dizem, né, nas religiões afros, um egum. Mas as pessoas faziam pedidos, acendiam velas, e quando as pessoas acendiam velas no portão, ela acompanhava essas pessoas. As pessoas não a viam, mas ela acompanhava para ver a vida da pessoa e tentar de alguma forma ajudar, né? Ela tinha boa intenção, mas ela foi ficando ali e o mundo dela foi ficando sombrio, porque ela não conseguia enxergar a luz. Ela sentia culpa de ter feito algumas coisinhas fora de ética. Ela sentia culpa e a culpa a prendia no mundo, aqui, nesse mundo material. A culpa não deixava ela enxergar que uma nova dimensão. A culpa foi transformando o mundo dela num umbral. Ela não foi para um umbral em outra dimensão, mas ao redor dela foi se formando um clima denso, como se o umbral tivesse alcançado aquela casa, aquele lugar. E as pessoas diziam que aquela casa era mal amaldiçoada. Era amaldiçoada, né? Casa mal assombrada. As pessoas diziam que a casa era mal assombrada. E o tempo vai passando, porque do lado espiritual, o tempo é diferente do nosso, sabe? Ela não tinha percepção que estava passando muitos anos. E a casa nunca mais foi habitada por ninguém. A casa ficou lá, abandonada. Uma certa vez, aquela jovem, que era muito grata a ela, foi lá no portão e começou a rezar por ela. Começou a pedir por ela. É como se ela tivesse uma conexão e soubesse que a bruxa precisava de ajuda, que a bruxa precisava de uma oportunidade. E ela rezou, rezou. E por fim, a espiritualidade de luz, né, conseguiu acessar aquele lugar através de um túnel. Eles tiveram que cavar um túnel por baixo da casa, um túnel no astral, e estender as mãos para ela. As mãos da espiritualidade saía e chamava ela. Era uma forma que eles encontraram de chamar a atenção da bruxa que ficou presa naquele lugar por tanto tempo, sentindo culpa e querendo resgatar a sua vida, querendo viver ainda aquela sua história. Mas por fim a bruxa olha para aquele buraco ali no chão e vê uma luz branca muito forte, e ela dá as mãos para aquela espiritualidade e ela é sugada como se fosse sabe? Ela é sugada, mas é a espiritualidade a resgatando. E ela vai por esse túnel, passando por esse túnel, passando. E ela chegou num astral. Lindo astral. Lindo, gente. Eu me emocionei quando eu vi. Ela chegou num astral, num lugar, numa colônia, onde tinha muitos artistas de circo. Mas isso lá na colônia espiritual, sabe? Não era aqui na Terra, não. Eram artistas desencarnados que estavam ali treinando truques e peças, né? Treinando apresentações, porque eles estavam se preparando para uma nova reencarnação no circo. Então,
Eles ficavam ali, era o que eles amavam fazer. Mas a bruxa chegou lá tão retraída, se sentindo fora da caixa. Ela não era uma pessoa que estava acostumada a interagir com os seres humanos, com a sociedade, e cair num lugar daquele para ela foi totalmente estranho. Estar numa colônia de pessoas alegres, coloridas, era estranho porque o mundo dela era preto e tinha se tornado mais cinza, mais preto ainda, quando ela ficou presa na casa. O lugar tinha ficado tão denso e eu via também espinhos naquele lugar. É como se a vegetação não existia mais, era só espinhos. Como eu disse, o umbral tinha cercado aquele lugar. E ela se deparou num lugar tão lindo. E os mentores, eu não conseguia ver assim o rosto dos mentores não nessa regressão. Mas eles falavam para ela assim: vai interagir, vai passear entre eles, faça amizade. E ela se levantou, porque ela ficava no cantinho, ela se levantou, caminhou entre as pessoas e viu um elefante. E esse elefante, gente, assim, era um elefante, um animal, né? Um animal, mas ela olhou para o elefante e ela teve conexão. Ela começou a falar telepaticamente com o elefante. E como vocês sabem, no astral tudo é possível, né, gente? Existe, a telepatia existe, tá? Inclusive, aqui na Terra, animais se comunicam telepaticamente. E ela conseguiu se comunicar com esse elefante lá no astral, telepaticamente. E ela tinha conhecimento de tintura, de flores. Ela colheu algumas flores, fez tintura e começou a pintar o elefante. Pintar, o elefante ficou lindo. Claro que ela escolheu flores que não eram tóxicas, né, ali pro elefante. E ela começou a fazer pinturas na testa, sabe? Nas orelhas, no corpo. E ela se tornou a melhor amiga daquele elefante e ela desenvolveu a arte de domar elefantes. A arte de domar animais, né? E ela também sabia manipular muito bem o fogo. Também. E ela recebeu o convite para reencarnar outra vez. E dessa vez como uma artista de circo. E eu vejo ela muito bonita, ela se transforma numa outra, ela se prepara para reencarnar, então ela começa a melhorar a aura dela, já não era mais pesada, já não era mais triste, ela já não sentia mais culpa. Mas ainda assim ela não gostava muito de interagir com a sociedade, ela ainda era um pouco retraída. Ela conversava muito mais com o elefante do que com as pessoas ali. Enfim, gente, nem no astral as coisas são perfeitas, tá? Ela reencarnou ainda com um pouco de resistência a lidar com as pessoas, mas ela reencarnou. Eu vejo ela reencarnada numa colônia de circo e interagindo com um elefante, né? Ela fazia números, né? Como é que fala? Espetáculos, onde ela aparecia, entrava montada num elefante, todo pintado, e ela manipulava fogo com a boca, com as mãos, né? Se você já foi em circo, você sabe como que funciona. Você já deve ter visto números como esse, né? E assim foi onde eu vi uma reencarnação bem mais leve, bem mais bacana. E é isso, gente. A história é essa. Eu amei acessar essa história. Amei de verdade. E ela ainda era, como eu disse, uma pessoa um pouco retraída, mas ela foi muito mais feliz, né? E conseguiu também servir a sociedade aí, trazendo alegria. É isso, gente. Eu fico aqui, finalizo essa história com a minha imensa gratidão. Beijo.